Começa agora mais um Síndico em Ação, programa pensado para você, síndico, você, conselheiro, você do mercado condominial. E hoje o programa é um pouco diferente, como faz muito tempo que eu não faço. Sou só eu, vou falar aqui sobre um tema bacana, um tema para mim importante, um tema diferente, um tema que eu estou trazendo aí como uma ideia nova. Fiz uma palestra sobre isso, espero que você goste e me acompanhe quanto a isso. Então tenha um pouco de paciência aqui, porque é um tema novo, vai depender um pouco de interação entre a gente, mas eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. O tema que eu vou usar aqui, que eu estou querendo trazer para vocês é um tema muito moderno, é um tema muito atual, de vanguarda, mas que poucas pessoas estão acompanhando. A minha ideia de trazer esse tema para vocês gerou aí a ideia veio, na verdade, para mim, gerou essa ideia através de uma leitura de um livro que foi indicada pelo Odilei Rocha. Um abraço, Odilei. Eu tenho aí um enorme carinho por ele, a gente é amigo pessoal mesmo, a gente troca muitas informações sobre livro. E o livro que ele me indicou aqui foi o livro Rápido e Devagar, um livro que fez uma diferença grande. Comecei a olhar o poder da tomada de decisão de forma diferente e isso me encantou. Eu comecei a entender um pouco mais, comecei a pesquisar um pouco sobre tomada de decisão, sobre dados. E aí eu fechei um conceito junto com alguns outros cases aí de mercado, com outras pessoas que trazem bastante informação sobre data-driven. Vou dar alguns nomes aí que eu fiz pesquisas aqui, como Ricardo Capra, como o próprio Odilei, que eu pesquisei bastante, Daniel Kahneman, que é um autor aí bem conhecido, ele fez, na verdade, o Rápido e Devagar, fez também Ruído, um excelente livro, estou lendo isso pela segunda vez. Pesquisem esses livros aí que vocês vão gostar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Poxa, dados sobre tomar decisão, Alexandre está ficando louco, a gente vai falar sobre isso no mercado de condomínio, tem muito mais a ver do que você imagina. Quando eu comecei a ler esse livro, o livro Rápido e Devagar, eu comecei a olhar para o meu dia e comecei a entender o meu dia como uma quantidade enorme de decisão que eu tinha que tomar como síndico. Né? Então, assim, a gente como síndico, basicamente, toma decisão o tempo todo sobre a coletividade, sobre proteção da coletividade, proteção das famílias. Hoje, eu tive um evento lá em Florianópolis, inclusive, falando eu sou síndico, e o pessoal agora está começando a falar não mais de gerir condomínios, sim de cuidar de famílias. É um conceito bem interessante, porque vai cada vez mais se aproximando daquele conceito que a gente tem da sociedade 5.0, né? Que é aquela questão mais moderna de sociedade que a gente tem hoje em dia. E quando a gente começa a pensar de cuidar de famílias, a gente pensa em tomar decisões assertivas, a maior parte das vezes. É lógico que ninguém consegue acertar sempre, mas a gente precisa acertar de uma quantidade de vezes bastante substancial. E aí eu comecei a olhar e comecei a perceber como as decisões afetavam a minha vida, como as decisões elas afetavam ao longo do meu dia. E lendo o livro eu comecei a perceber que fazia muito sentido tudo que eles estavam trazendo, e eu quero trazer para vocês. Primeiro ponto que eu quero trazer, que esse livro me deixou muito claro aqui, e só para vocês entenderem, a gente vai navegar um pouquinho sobre tomar decisão no segundo bloco, porque o nosso programa sempre tem sido dividido por 2 blocos, se não cansa vocês. No segundo bloco a gente vai falar sobre dados um pouco mais aplicados a condomínio. Mas primeiro eu quero falar sobre o porquê a tomada de decisão é importante, porque a gente tem que ficar atento com o consumo de dados, com os dados, enfim. Vamos falar sobre essa questão do livro. O livro me trouxe aí um olhar diferente para 2 tipos de tomada de decisão. Uma tomada de decisão número 1, que é uma decisão rápida. Ele diz, né, que a gente tem duas formas de tomar decisão, uma decisão rápida e uma decisão mais devagar, assim como o próprio livro diz, mas a separação disso é a decisão número 1, que é a decisão rápida, é muito mais intuitiva. É aquela decisão que você está dirigindo um carro e tem que fazer um desvio rápido e você desvia rapidamente esse carro e é uma decisão que você tem que tomar rápida. De repente cai alguma coisa, tem que se segurar, enfim, é intuitivo. Você, na verdade, está em você e você toma essa decisão. É uma coisa que é automática. E a segunda, que é o devagar, que é aquela decisão que você, na verdade, é racional, é analítica, que você tem que parar, entender a situação, ver os melhores caminhos e tomar a decisão.
Pensando desse jeito, você fala, poxa, mas Alexandre, o que você está falando? É tão confuso isso, posso escolher a forma que eu tomar a decisão? Não, você não pode escolher, a gente na verdade está o tempo todo no automático, a gente sabe que algumas vezes a gente depende de tomar uma decisão um pouco mais estruturada e outras a gente toma uma decisão um pouco mais impulsiva, e isso é um risco para a gente, porque a maior parte das vezes que a gente está sobrecarregado, a gente começa a tomar as decisões que nos oneram o mínimo possível de energia. E é a partir daí que eu quero começar a bater um papo com vocês. Pegar uma ideia aqui só de uma questão que para vocês talvez não pareça, mas só para vocês começarem a entender do que eu estou falando. Imaginem trocar de roupa, ou vocês acordam de manhã e vão escolher uma roupa para o seu dia a dia. Você acha que essa escolha de roupa é uma escolha complexa? O que vocês acham? É uma escolha que vai demorar no seu dia? Vou dar uma informação para vocês. É uma escolha extremamente complexa. A maior parte das vezes que você vai escolher uma roupa, você tem uma quantidade enorme de decisão, e essa quantidade enorme de decisão que você tem que tomar se eu vou, de repente, sair depois à noite que eu estiver ali saindo para o trabalho, qual a quantidade de reuniões que eu vou ter, se de repente eu vou antes na academia ou não vou, se de repente eu preciso, tá calor ou não tá chovendo ou não tá, então é uma quantidade muito grande de decisão. Então você para na frente do armário e começa a tomar as decisões estruturadas em uma quantidade grande de variedade de pontos que você precisa decidir. Isso é uma decisão estruturada. Isso é uma decisão que onera o seu tempo, onera a sua energia e começa a consumir você no momento que você acorda. Só para vocês terem uma ideia, esse cara aqui, Steve Jobs, fez um framework, ou seja, uma plataforma de tomar decisão para roupa. Então ele está desde 1998 até 2010 exatamente com o mesmo padrão de roupa. Está lá com uma calça jeans, uma camisa preta, um tênis, sempre com a mesma possibilidade. Quando perguntaram para ele por que isso, ele falou porque não queria tomar decisões em coisas básicas da vida. Isso não quer dizer que a gente vai ter que ficar lá se vestindo com uma calça jeans ou um tênis, apesar que eu adoro um tênis, se vestindo com calça jeans e um tênis o tempo todo. Mas é só uma ideia para que vocês entendam que às vezes a diminuição, ou seja, fazer um downsize da quantidade de dados que você tem ali para qualquer decisão, acaba sendo mais bacana. Há uma questão de curiosidade só, a HM fez um evento de 1º de abril vendendo algumas roupas do Mark Zuckerberg, que vendia lá, na verdade, que ele também tem esse mesmo framework para tomar a decisão de roupa, que vendendo ali, eram 5 camisetas e uma calça jeans, e a ideia está aqui, para você não perder, vai aparecer na tela para vocês aqui o slogan, mas era para vocês não perderem tempo com coisas simples. Olha só as coisas, como a gente começa a olhar coisas que a gente não entende. Então, para vocês conseguirem me acompanhar, a gente falou aqui de 2 tipos de decisões que o livro traz. Uma decisão que é a decisão intuitiva, uma segunda decisão que é a decisão vagarosa, ou seja, uma decisão que a gente, na verdade, tem que parar, tomar, tem diversos pontos para a gente tomar decisão que a gente, na verdade, não controla, que a gente vai entender, enfim, vagarosa. E uma outra decisão, que é uma decisão que a gente, na verdade, seleciona a quantidade de dados ou tem à disposição de quantidade de dados para tomar uma decisão um pouco mais direcionada, que são os exemplos que eu trouxe para vocês do Steve Jobs, do Mark Zuckerberg, para vocês entenderem. Está aparecendo na tela aqui 3 quadrinhos para vocês conseguirem entender. Então, a primeira que está aqui na tela, que é a aleatoriedade, ela é uma decisão criativa, que é aquela decisão intuitiva que eu falei para vocês. Ela, na verdade, considera vários pontos, mas ela é rápida, você passa por todos os pontos dessa decisão e toma a decisão rápida, tá? A estruturada, na verdade, você escolhe os pontos, seleciona os pontos mais importantes e vai lá e toma a decisão, que é aquela decisão que a gente comentou, que você escolhe ali aqueles pontos como escolher uma roupa, decidir se você vai para uma festa, decidir não vai, se está chovendo, não está, enfim. E a sistêmica, que é aquela que eu peguei o exemplo do Mark Zuckerberg e também do Steve Jobs, que ele seleciona os pontos que você quer tracejar e vai direto no ponto, toma a decisão de forma muito mais rápida, ela é mais rápida, consome menos energia, é muito mais simples de você trabalhar.
Legal, vamos começar a entender isso aqui de uma forma diferente, para vocês começarem a entender a quantidade de energia que a gente desprende para tomar essas decisões, conforme eu mostrei para vocês. Então, para vocês entenderem, vai aparecer para vocês aqui uma telinha que inclusive eu peguei lá do Ricardo Capra. Se ele estiver assistindo esse vídeo aqui vai ser uma honra, mas difícil chegar até lá, porque o nosso mercado é tão diferente. Bom, para vocês entenderem, a aleatoriedade, ela na verdade consome uma grande quantidade de energia para você parar, fazer umas análises, entender como que funciona aquele processo, toma ali uma decisão muito complexa. A segunda, que é estruturada, ela na verdade é um pouco mais rápida, você tem menos consumo de energia ali, porque você na verdade tem uma forma diferente de agir. E a sistêmica, ela toma praticamente muito pouca energia, porque você já sabe quais pontos que você vai navegar, já sabe quais pontos que você vai precisar analisar, então ela é rápida, consome pouca energia, e isso é muito vantajoso para o síndico. Ah, Alexandre, mas por que é vantajoso para o síndico? Pois é, pessoal, provavelmente você que está vendo esse vídeo aqui já teve no seu computador essa tela que está aparecendo para vocês aqui, a tela azul do Windows. Telas do Windows é muito parecido com o que acontece com a gente no nosso dia. Vai chegando o nosso dia, vai passar do tempo que você vai consumindo dados, vai tomando decisões, vai chegando lá para as 10, 11 horas da manhã, você está cansado, está exausto. O que acontece? O cérebro é igual um músculo, ele vai começando a ficar exausto, ele vai fadigar e você vai começar a perder a eficiência ou até tomar decisões erradas. Nada pior do que um síndico, né, para tomar decisão errada, imagina só. E é aí que eu quero chegar, pessoal. Só para vocês conseguirem me acompanhar, eu queria entrar num outro ponto bem importante também, que completa isso, que é a quantidade de informação e dados que a gente gera. Na realidade, a gente está vivendo num momento que está gerando muito dados, e isso, na verdade, gera uma expectativa nossa que é ruim. Existe até uma doença que David Lewis estuda, chama infoxication. Essa doença existe desde 1990, está catalogada, existem centros de tratamento para isso, que são pessoas que estão já viciadas em em consumir energia, consumir informação e precisa ser tratado para isso. Por que isso é ruim? Porque para a gente isso é muito ruim. Bom, eu estou trazendo para vocês de novo aqui uma telinha, que de novo pesquisei lá no Capra, para vocês entenderem. Existe na verdade, uma curva onde a gente começa a consumir dados, tá? E existe um momento que isso gera um caos e um estresse. E esse caos e estresse, cada vez mais, a gente está próximo deles. Só para vocês conseguirem também ter mais informações do que eu estou falando, e aí é uma informação que às vezes nem está disponível para todo mundo, a gente hoje tá consumindo próximo de 120 zettabytes de dados. Já não conseguimos mais produzir ou processar esses dados em computadores simples. Os computadores que a gente processa esses dados são computadores quânticos, então literalmente aí embaixo de oceanos. Então isso está começando a ficar uma coisa muito séria e isso começa a gerar começa a gerar uma sobrecarga muito grande para a gente que é meros humanos e também síndicos. Bom, trazendo isso um pouco para a nossa conversa do que de antes de tomar decisão, eu trouxe também algumas informações aqui sobre tomar decisão. Essas informações que está na tela aqui é a tomar decisão do processo decisório de um júri americano. Então o júri americano começa a tomar decisão, vocês estão olhando aí todas as bolinhas que estão um pouquinho para cima, são decisões favoráveis ao acusado, e quando você tem a bolinha para baixo é uma decisão desfavorável, uma curvinha para baixo é uma decisão desfavorável para o acusado. E toda vez está aí snack break, na verdade todo momento que o júri parou, respirou, comeu um lanche e aí voltou a tomar decisão logo na sequência. Isso é um dia, tá? Então a gente pode ver que, na verdade, o juiz tem ali uma curva que é uma curva que não é linear, ela é uma curva que dá uma oscilação muito grande e, de repente, ela dá uma queda muito grande, que é aí que ele para, vai lá, faz um break, come um lanche, dá uma respirada, o que acontece depois? Ele volta a tomar a decisão novamente favorável ao acusado. E, de novo, tem 3 vezes aqui que ele para durante o dia para poder fazer isso.
Bom, isso não quer dizer muita coisa para a gente, mas quer dizer pelo menos que existe um padrão que a gente, na verdade, tem de consumo de energia que gera, assim, um estresse aí para a nossa vida, para a nossa rotina, que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente, como síndico, tem tanta coisa que acaba tomando muito nosso tempo, nossa vida. Então a gente tem zelador, a gente tem morador, a gente tem as administradoras, a gente às vezes tem que parar para olhar números e se a gente não estiver muito bem alinhado com todos esses pontos, a gente vai sim gerar um problema para a gente. Seja ele por ter aquela tela azul que eu contei para vocês ou por tomar uma decisão errada sem dados na mão. Quem aqui nunca tomou uma informação sem consultar de repente um advogado e tomou uma decisão de um lado errado? Ou quem aqui de repente nunca de repente fez uma decisão, tomou uma decisão sem consultar um engenheiro e tomou uma decisão errada? Então é muito importante a gente pensar sempre em decisões estruturadas. E as decisões estruturadas eu sempre defendo dessa forma, sempre consultar um profissional que é um profissional gabaritado. Eu trouxe alguns profissionais aqui, tanto de engenharia quanto de direito, e, enfim, tem outras áreas também, para poder embasar a gente. Toda vez que a gente faz isso, traz pessoas de outras áreas para nos ajudarem a tomar as decisões. Primeiro, eles vêm com uma cabeça um pouco mais arejada. Segundo, eles também conseguem ser mais especialistas na área deles. E terceiro, eles conseguem ter uma ótica que, de repente, para a gente não está em sobrecarga. Isso são algumas informações que a gente vai acompanhar. Agora, na próxima vez que a gente se encontrar aqui no programa, ou seja, no nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre informação e dados. O que você faz, então? Pô, Alexandre, você trouxe aqui uma bomba. Você falou pra gente que a gente está aqui consumindo muito dados, a gente está, na verdade, gerando muito dados, a gente está vivendo como uma forma de decisão de dados que, de repente, pode ser prejudicial para o nosso dia a dia, para a nossa função. O que eu faço com isso? Mas tem salvação. Existem empresas já, que inclusive a gente já trouxe aqui, que trabalham com suporte para a gente e que a gente às vezes não usa. Assim como profissionais que eu disse agora para vocês, que vocês precisam usar no dia a dia de vocês. E aí o que acontece? Toda vez que a gente traz esses profissionais para embasar e suportar a nossa gestão, você faz uma gestão de excelência e sempre se dá bem. Então nos acompanhe até o próximo bloco, fique atento aí, coloca o sininho. Se você de repente não curte nosso canal, não acompanha nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha se você gostou desse vídeo e aguarde o nosso próximo programa. Até lá!